Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar boas-vindas para a Amanda, que está vindo a primeira vez na nossa casa. Ela está aguardando a sobrinha também. Seja bem-vinda. Tá? Vou dar uns recadinhos antes, né, gente? Porque no final a gente acaba cada um dispersando e tem nosso passe que é coletivo. A nossa casa tem os trabalhos, tem os estudos nas segundas-feiras, né, de 20 às 21, que é o livro Caminho, Verdade e Vida. Tá? Quem quiser participar, tá? Pode procurar, né, que eu não estou, mas é bom. Conhecimento nunca é demais. Às terças-feiras nós temos também um estudo aqui na casa. Nós estudamos o Livro dos Médios, das 19h30 às 20h30. Né? E logo após é a reunião mediúnica e é fechada para os trabalhadores da casa. Também agora às quintas-feiras, como hoje, nós temos a reunião pública, né? Das 20 às 21. Quem quiser participar também, a casa está aberta, pode vir, né? Será bem recebidos. E todos venham em busca, né, de um apoio, de um carinho, de conhecimento, e que sejam bem-vindos. Temos também, né, paralela a nossa reunião pública, a evangelização das crianças, né, que também tiver crianças, tragam para que elas também começam a ter o conhecimento desde cedo. Isso é muito interessante. Temos a nossa biblioteca. A biblioteca nossa tem vários livros, né, um acervo bem grande, livros muito rico, né, em conhecimentos. Então quem quiser também pode estar procurando nos trabalhadores da casa e ficar à vontade. Para a semana que vem, eu já vou falar para a semana que vem, quem vai falar para nós é a Maria Célia Werneck. Tá? A palestra dela, só olha para mim, por favor, esqueci. O tema vai ser... Oi? A linguagem de Deus, também muito interessante. Eu vou fazer uma leitura do livro Vida Feliz, psicografada por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joano de Ângeles. Fala assim: a revolta constante gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Controla as tuas energias, não deixando que elas te desconcertem. A revolta intoxica e expede venenos que a todos desagradam. A pessoa revoltada não inspira amizade, nem sequer compaixão. Tem calma sempre. O que agora não se resolva está a caminho da solução. Tá? Dica para todos nós, né? Manter a nossa calma, da nossa serenidade. Vamos fechar os nossos corações, nossos olhos, né? Os corações não, nossos olhos, e deixar o nosso coração livre para receber as benesses que vêm do alto e agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, a Deus Pai misericordioso para com todos nós, e a espiritualidade amiga que prepara o ambiente para nos receber. Todos sabem da necessidade de cada um e que cada um venha buscar. Que essa luz que vem de Jesus penetre no coração de cada um, iluminando, acolhendo e ajudando a todos os nossos irmãos. Que nossa palestrante de hoje, que nós vamos vibrar pela Andréia, que ela fez o estudo com muito carinho para nós. Sabemos que ela teve a inspiração e que ela sinta essa luz que vem de Deus, que vem de Jesus, e vamos vibrar por ela, para que ela sinta acolhida nessa casa. Que Jesus abençoe a todos e que todos levem essa paz e o amor para seus lares. Agradecemos a todos. Que seja assim. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Andréia vai falar para nós sobre o perdão. Ela vem lá da FEAC, é nossa amiga aqui da casa já, então sinta-se à vontade. Boa noite.
Prazer estar aqui de novo, tanto tempo que eu não estava aqui com vocês. Estava até reparando que quando eu vi a arrumação da casa ainda era diferente. Estou achando já novo. Muito bom. E o que eu trouxe hoje para a gente refletir, para a gente pensar, é sobre o perdão. O que é, né, algo que a gente escuta sempre e que é um tema que com frequência a gente tem no nosso dia a dia e a gente sempre pensa sobre isso, mas sempre há um certo impasse sobre isso. O que é perdoar, né? A gente sempre tem uma certa dúvida sobre isso. E foi exatamente em função dessas inquietações, né, que eu resolvi trazer para vocês um pouco das reflexões que eu busquei sobre isso. Há algumas semanas, uma amiga chegou para mim e disse assim, que tinha lido uma frase num livro que a marcou muito. Não era um livro espírita, era um livro que falava sobre ansiedade. Ela, como uma pessoa ansiosa, estava buscando um auxílio, lendo no livro e gostando muito do livro. Se eu não me engano, o nome do livro é Vencendo a Ansiedade, de Roberto Léry, e ela estava me contando sobre esse livro. Em um determinado capítulo lá, ela leu uma frase que era assim: perdoar é desistir da esperança de um passado melhor. Aí eu falei, repete isso aí para mim, porque tá difícil de eu entender, né? Então vamos lá. Fala aí de novo. Perdoar é desistir de uma esperança. De uma esperança de quê? De um passado melhor. Aí aquilo meio que saiu um faísquinho assim. Falei, que coisa doida é essa? Como assim eu ter esperança de um passado? A gente tem esperança de modificar alguma coisa. Onde? Daqui para frente. É hoje para lá. Passado já foi. Né? Meio doido isso. E eu fiquei pensando, gente, como assim? Desistir de um passado? E eu falei, vamos parar e vamos procurar, vamos estudar, né? Pra gente organizar essas coisas. Isso é bom quando acontece. Quando bagunça a cabeça da gente, é porque é algo que a gente tem que correr atrás. É algo que marca, sabe? A gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que correr atrás daquilo que nos inquieta. Mexeu comigo? Corre atrás. Vamos correr atrás. É aquilo que eu tenho que procurar, porque é ali que eu vou aprender. Porque se me inquietou ter uma esperança de mudar o passado, eu não estou entendendo direito, ou eu estou agindo, eu estou pensando, né, de forma inadequada, tem algo errado nessa história. Então, isso é o que nos impulsiona. Então, toda vez que alguma coisa te aborrece, toda vez que alguma coisa te perturba, toda vez que alguém fala alguma coisa para você que te incomodou, para, avalia, analisa, porque aquilo vai fazer sentido para você. E aí, em função disso, né, por pensar assim, eu fui procurar. Bom, buscando um pouco sobre o que é perdão, eu comecei a pensar, né, e todos sabemos disso, perdão é algo que é sempre pregado em vários lugares que a gente vai, independente da nossa religião, a gente está sempre ouvindo perdão. Quem já ouviu falar de Cristo? Já ouviu falar em perdão? Né? É isso? Tá ligado? Tá ligado. E é uma recomendação que Cristo nos mostra, que Cristo nos faz, né? Que o Evangelho de Cristo nos traz amplamente. E sempre fala para a gente perdoar o outro. Sempre fala para a gente perdoar as faltas do outro. É assim? Em se tratando de nós, enquanto seres imperfeitos, nós estamos sujeitos a errar.
Por isso que o perdão tem que estar sempre presente no nosso dia a dia. Porque todos nós erramos. Nós estamos aqui porque somos imperfeitos. Nós seguimos o exemplo do Cristo e temos ele como meta da nossa vida, do exemplo das nossas vidas. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Porque nós erramos. Então, o perdão é um instrumento, né, de evolução. De eu olhar para um erro que o outro cometeu e perdoá-lo. Olhar para o sofrimento que eu estou tendo, porque o fulano me fez algo indevido, algo que eu não merecia, isso não é justo. O movimento que Cristo nos coloca é o do perdão. Em se tratando de doutrina espírita, nós vemos a reencarnação enquanto uma grande oportunidade de exercício desse perdão. Porque a reencarnação nada mais é do que uma bênção, né, na oportunidade que eu tenho de estar sempre aqui, recomeçando. Recomeçando muitas vezes, na maioria das vezes, com aquele irmão que eu tenho pendências. Com aquela pessoa que está do meu lado e que é um problema. Muitas vezes temos perto de nós pessoas que nos causam dores, que nos causam sofrimentos, porque precisamos estar com aquela pessoa e precisamos ter a oportunidade de perdoar. Então a reencarnação também é vista como uma grande oportunidade, né, do perdão. Quando nós oramos, a oração que Cristo nos ensinou: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É um grande convite, né, para que eu reconheça as minhas próprias faltas. Reconheça que eu tenho que ceder às ofensas que eu recebi. Que eu tenho que entender que o outro é falho, assim como eu sou também. Eu tenho que entender que a ofensa que eu recebi, ela pode ser avaliada. E isso pode me dar a oportunidade de perdão. E existe aí um componente que é muito importante da gente pensar, que é o perdão a nós mesmos. Que eu tenho para mim, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas que é o mais difícil. Não é? Algo que eu fiz, porque, gente, eu sou, né, a minha maior juíza, a minha maior julgadora. Sou advogada criminalista de mim mesma. Tudo que a gente faz, a gente se cobra com muito mais força do que se fosse um outro, né? É preciso a gente pensar nisso. Se eu reconheço hoje, né, que eu tenho um inimigo, alguém que me fez mal, alguém que não agora ou em outra reencarnação não me faz bem, se eu lembro que existiu essa pessoa antes, ou mesmo que eu não lembro, mas o fato de eu ter uma pessoa assim, que é difícil, né, de eu conviver, e eu conseguir exercer o perdão com essa pessoa, isso é sinal de evolução espiritual. Então é por isso que é importante a gente ler sobre isso, né? Vamos ver o que a doutrina espírita nos fala sobre isso. No Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que fala das perfeições morais, Kardec faz uma pergunta para os espíritos, dizendo assim, na pergunta 918: qual indícios se pode reconhecer em um homem o progresso? Então ele não está perguntando nada de perdão, ele está perguntando aos espíritos como que eu posso reconhecer que eu estou progredindo, que eu estou evoluindo espiritualmente. E aí os espíritos respondem assim: verdadeiramente o homem de bem é o que pratica a lei da justiça, a lei do amor e da caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou,
perguntará se não transgrediu essa lei, a lei do amor, da caridade e da justiça, né? Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, se ele perdoou, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Tá claro? Os espíritos amigos nos respondendo, tá claro? Caminho para a evolução espiritual é o quê? Perdão. É eu colocar em prática a lei da justiça, do amor e da caridade. E avaliar todos os dias se eu cumprir essas leis. E se eu não fiz mal a ninguém? E se eu não desejei mal a alguém? Isso é perdão. Que mesmo que esse mal exista por aí, se as coisas que acontecem não me fazem bem, eu tenho que ter essa capacidade de enxergar esse erro, ou esse equívoco, ou esse, seja lá o que for, de ruim, com olhos de amorosidade, com olhos de bondade. Isso é perdão. No Evangelho segundo o Espiritismo, vamos mais um pouquinho, capítulo 10, no item das bem-aventuranças. Jesus traz do Evangelho de Mateus o versículo que nós conhecemos já. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Se perdoares os homens as faltas que cometerem contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. E aí tem aquela passagem, né, que Cristo usou para nos ensinar, quando Pedro chega para ele, e está no Evangelho de Mateus, quando Pedro chega para ele e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar diante de uma ofensa? E quem se lembra? 7 vezes? 70 vezes 7. Um bocadinho mais, né? E os 70 vezes 7, na verdade, estava simbolizando um número infinito. Nós não temos aí que está 70 vezes 7. Não temos, não. Durante a minha vida eu tenho que perdoar muito mais do que 70 vezes 7. Né? Então, é importante que a gente retome, né, essas palavras, essas mensagens, para a gente ter, né, esse compromisso prático e diário daquilo que eu devo fazer, para que eu possa, todos os dias, ir buscando, alcançando, pegando coisas concretas que me levem à evolução. Porque é no dia a dia, gente. Nenhum de nós aqui vai ser um herói. Nenhum de nós vai levantar uma bandeira e mudar o mundo. Nosso compromisso aqui é de mudar o nosso mundo. E mudando o meu mundo, eu estou mudando de quem está à minha volta. Fazendo as minhas coisas, por menor que essas coisas, menores que essas coisas possam ser, fazendo as coisas boas, pequenas, pequenininhas, né? A diferença é muito grande. Falando nisso, eu me lembrei, cheguei aqui agora há pouco, tem um montinho de lixo ali do outro lado da rua. Um montinho não, um montão, bem grande, cheio de saco de lixo ali. Um carro parou foi estacionar perto do lixo, e eu acho que ele viu que a vaga não estava adequada e ele resolveu sair. Eu também fiz isso, parei, aqui não vai me caber. Saí, fui, dei a volta, parei do outro lado. Aí um carro veio e fez a mesma coisa que eu. Só que na hora que ele saiu arrastando vários sacos de lixo, agarrou no carro. Acho que ele não viu porque estava cheio de lixo, né? Sacos, deve passar o caminhão de lixo daí a pouco, né? Imagina. E ele saiu arrastando debaixo do carro, assim, uns 3, 4 sacos de lixo e foi levando, né, no meio da rua. Bom, à medida que ele foi andando, logo um pouquinho aqui ali na frente daquela padaria ali, se não me engano, é lógico que os sacos de lixo embolaram debaixo do carro e estourou, né? O carro, lógico, não viu, também estava no meio da rua, não podia parar, né, gente? Foi embora. Ele estacionou em outro lugar, eu não percebi. Eu sei que o carro saiu, eu
não prestei atenção se ele parou em outro lugar ou se voltou, enfim, não vi. As pessoas que estavam no barco do outro lado olharam para o barulho, o saco está agarrado, estourou, aí vem outra, sujou tudo, não sei o quê. E eu estou observando. E daí a pouco sai uma moça da padaria, uma vassoura e uma pá. Aí vem um outro moço lá do outro lado da rua com um saco de lixo. Eu achei tão bonito. No meio da rua. Não estava na calçada, estava no meio da rua. Um montão de lixo espalhado. Né? O saco rasgou e ficou aquele lixo espalhado. E aí eu falei, que coisa bonita, ainda fazem isso. Ainda tem gente que faz isso. Né? A maioria das pessoas ia passar direto, ai que rua suja. Né? Mas eu achei tão legal isso. Ao mesmo tempo, se eu for falar, alguém pode estar pensando, ai que bobeira. Não, realmente é uma bobeira. É simples, eu estou ali, minha vassoura está aqui, eu pego a vassoura e vou lá. Por que isso é importante? Essa pergunta pode ser a mesma de dizer assim, por que aquela moça foi lá varrer? Ou então, por que ninguém foi lá varrer? A gente não tem essa resposta. Né? Cada um vai pensar de um jeito. Mas eu me coloco a pensar da seguinte forma, será que eu iria lá catar o lixo? Né? Se eu estivesse ali, né, se a minha casa fosse ali perto, e eu falei, deixa eu ir ali na cozinha pegar, deixa eu ir lá na área pegar uma vassoura, uma pá, vou pegar um saco, vou limpar. Ou eu ia virar e falar assim, ai que sujeira que esses lixeiros fazem na rua. Ou você ia falar, que motorista é aquele que foi embora e nem viu o que fez? Ou então eu poderia falar, quem é aquele que viu, espalhou o lixo todo e foi embora assim mesmo? Não é nenhum crime que alguém cometeu e que eu tenho que emitir perdão, não, gente. São dessas coisas simples que eu estou falando. Sabe? É de simplesmente parar de pensar, sabe? Eu tenho raiva do fulano porque espalhou o lixo. Não! Passa por isso, vai lá, pega a vassoura, vai, ou pega lá, o outro pega o saco de lixo. E limpa. Pode estar na frente da sua casa, vai ficar um ambiente mais agradável, ou mesmo que não seja em frente à sua casa, no caso a moça me parece que era uma funcionária ali da padaria, é do trabalho dela. Se foi ela que teve essa iniciativa, ou se foi o chefe dela que mandou, eu não sei, eu só observei, só estou contando para vocês o que eu observei. Mas é uma coisa tão pequena. Aí eu coloco para vocês, isso é exercício de perdão? Porque eu posso escolher ficar praguejando o moço do carro, que eu nem sei quem é. Mas eu tenho certeza de que a opção dele foi essa mesmo? Ou vai ver, ele não viu? Ele pode não ter visto nada. Eu já posso aqui entrar em um conflito dizendo, taxando ele de ruim, taxando ele de mau caráter, né? Eu posso. Mas eu posso também pensar, ele não viu. Ou eu posso não pensar nada, só resolver o que eu posso resolver. Pegar uma vassoura e limpar. Ou simplesmente ver a moça que fez, legal, gostei que você fez, muito bonito. Eu que vou escolher aquilo que eu quero pensar, o ambiente que eu quero deixar transitar aqui em volta de mim. Então essas pequenas coisas são o exercício do perdão que nós estamos falando. Todas as pequenas coisas que a gente faz durante o dia, uma coisinha simples, todas elas podem ser consideradas esse exercício do perdão. Mas, como eu disse, né, o que eu acho que me incomoda mais e que é muito pesado para cada um de nós é quando a gente está falando da gente mesmo. Que é o caso que essa frase, né, nos inquieta. Perdoar é desistir da esperança de um passado melhor. O que isso de alguma forma me trouxe? Eu não sei o que vocês pensaram, mas me trouxe assim. Aconteceu um trem ruim comigo no passado e eu estou aqui. Vamos imaginar que ela me fez uma maldade. E aí eu chego assim, sabe o que ela me fez? Ela fez isso. Gente, olha, eu nunca mais quero olhar na cara dela. Aí chegou outra, ela, eu vou contar. Você não sabe o que ela me fez? Foi isso, isso aqui. Aí chega aquilo outro. Menina, eu te contei, né? Não, já tem uns 2 anos, mas ela me fez isso assim. Então parece que para eu me sentir bem, eu tenho que, sabe, contar para todo mundo a coisa feia que ela fez.
Vamos deixar isso assim, como uma maldade que eu estou fazendo o que com ela? Eu estou deixando ela embora? Não! Eu estou fazendo algum exercício de tentar entender o ponto de vista dela? Não! Ou eu estou deixando passar? Não! Eu continuo contando, e se eu não encontrar ela na rua e for encontrar só daqui a 3 anos, eu vou lembrar. A gente sempre conta essa historinha nos centros espíritas, que a gente fala aquela pessoa que brigou, nem sabe porque brigou, já está 30 anos brigado, não lembro por quê, mas eu sei que eu tenho raiva dela. Não é assim? E a gente acha que isso é história. Não é. Não é. Talvez, se a gente mesmo pensar, tem aquela pessoa que a gente quer evitar e nem lembra por quê. Ah, é só porque eu não gosto disso. E aí, quando eu estou remoendo isso, o que eu estou fazendo com esse passado? Estou trazendo ele para cá, o tempo todo aqui. É como se eu tivesse querendo perturbar ela, quero que todo mundo fique com raiva dela, só porque ela me fez um mal, né? Eu estou fazendo o que com o meu passado? Não, apostando, não desistindo de que ele acabe. Eu quero que ela fique mal, né? E eu não deixo o passado passar. É por isso que a frase fala, para perdoar você tem que desistir de mudar o passado. Então é como que se eu estivesse fazendo todo mundo ficar com raiva dela, eu estivesse mudando o meu passado. Ah, é? Você fez, agora também você vai ver. Né? Só que, gente, a gente sempre fala isso, mas a gente não sabe, né? A gente, acha que ainda consegue. Passado passou. O nome é esse. Sabe? Passado foi. Desculpa a brincadeira, tá? Foi brincadeira, ela não me fez nada de errado. Passado passou. Não tem como eu voltar lá. Eu não mudo ele. O que eu mudo é agora e daqui para frente. O que eu faço hoje vai determinar como vai ser daqui a pouquinho. Então, se a gente entender essa frase, talvez a gente consiga entender melhor o que é esse perdoar. O Evangelho traz 3 exemplos para a gente muito interessantes. O primeiro exemplo é o exemplo de Pedro. Pedro era um apóstolo que era um dos mais envolvidos com Jesus. Envolvido na causa, envolvido no acompanhar Jesus, e tinha uma vontade firme, forte de acertar, de aprender sempre. Mas, em determinada situação, o que ele fez? Negou Jesus. E foi uma vez só? Por 3 vezes. Ele cometeu um erro, ele reconheceu isso. Ele reconheceu isso. E o que ele fez? Ele ficou se martirizando? Passado um tempo, ele avaliou que o desejo dele era de nunca abandonar Jesus, mas ele abandonou quando ele negou. Só que avaliando isso, ele não se julgou, ele não se condenou, ele se perdoou e se tornou um dos maiores divulgadores do Evangelho de Jesus. Observa a passagem que ele fez. Aquele que adorava, aquele que ele tinha como exemplo, como guia, era um dos mais fortes aliados de Jesus ali. Ele erra, mas ele conseguiu se perdoar. E ele seguiu em frente. O segundo exemplo que o Evangelho nos traz é o de Paulo. Paulo foi um dos maiores, podemos dizer assim, algozes, né? Ele é um dos maiores perseguidores de Cristo. Ele não conviveu com Cristo encarnado,
Mas ele é que fazia todo o movimento de exterminar esse cristianismo, aquelas pessoas que seguiam esse tal de Cristo. Quem é esse? Ele queria eliminar esse grupo que falava do Cristo. E, de fato, ele fez muitas coisas ruins, né? Em nome desse extermínio, vamos dizer assim. Mas depois, né, de um encontro muito marcante com Jesus na estrada de Damasco, Paulo recebe, né, toda a iluminação de Cristo, todo o amor de Cristo. E a partir desse momento ele começou a fazer todo o movimento contrário. E começou a defender o Cristo. E começou a lutar no campo inverso ao que ele estava antes. E ele, segundo dizem, né, foi o maior divulgador. É graças a ele que temos a maior parte das informações de Jesus aqui até os dias de hoje. E o terceiro exemplo é o exemplo de Judas. Judas, ao contrário de Pedro e Paulo, traiu Jesus, mas qual foi a diferença? Não se perdoou. Os três agiram de forma inadequada. Os três cometeram maldades contra Jesus. Alguns conviveram diretamente, Paulo já não conviveu diretamente, mas com os seguidores. Os três: Pedro, Paulo e Judas. Só que Judas não conseguiu se perdoar e atentou contra a própria vida. Agora digo, Pedro e Paulo são lembrados pelo quê? Por todo o evangelho que eles pregaram, por divulgarem todos os benefícios de Jesus. E Judas é lembrado pelo quê? Pelo erro cometido. E qual foi a diferença dos três? Os dois primeiros se perdoaram de ter errado. E Judas não se perdoou. Entende qual é a diferença? Por que é importante o auto-perdão? É lógico que a gente sabe, a gente tem as ideias, a gente tem conhecimento, né, de que Judas já se reparou disso, graças às reencarnações posteriores. A gente sabe disso. Mas olha todo o processo que ele não teve que passar, quantas reencarnações não foi, o quanto lento não foi esse processo de evolução para ele chegar hoje a um estado de maior equilíbrio. E de fato o tem. Então, quando eu coloco para vocês que o perdoar-se é mais difícil do que perdoar o outro, é porque é esse ponto que eu acho que é mais importante e que eu trouxe para a gente refletir hoje. Porque, né, se o moço do carro que passou aqui chega perto e fala assim, né, e admite que cometeu um erro, eu posso chegar e entender. Ou mesmo que ele não admita, fala, gente, coitado, ele não deve ter visto. Ou estava com o vidro fechado, ou uma música ligada, ele não viu nem o barulho, porque quando ele saiu fazendo barulho de arrastar o lixo tudo. Vai ver, ele nem viu. Eu posso entender isso. Mas e se fosse eu que tivesse feito isso? Será que eu ia me perdoar? A gente tem o hábito de ser muito cruel com a gente. A gente tem um hábito de ser muito duro com a gente. A gente se cobra muito. Algumas pessoas mais do que as outras. Então a gente se cobra por falar inadequadamente, a gente se cobra porque meu cabelo não está bom hoje, a gente se cobra porque eu devia ter estudado lá quando eu tive chance, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter feito isso. E quando alguém desencarna então?
A gente fica só com a ideia assim, ah, meu Deus, se eu tivesse feito isso, isso não teria acontecido. É assim que a gente pensa? Isso não é verdade, mas é isso que a gente pensa. A gente inventa coisas para se martirizar. A gente cria coisas para falar mal da gente mesmo. Para sempre achar que a gente não tá bom. Ah, eu também não, porque eu engordei um bocadinho, então eu não estou me sentindo bem comigo. Mas quando você estava magra, também era a mesma coisa. Aí você põe desculpa no cabelo, aí você fala, eu não vou porque eu não tenho capacidade suficiente. Eu não vou aceitar essa situação porque eu não tenho que... E aí a gente fica agarrada, enraizada. A sensação é que você está enraizado em alguma coisa. E aí você não consegue andar. E aí eu não estou falando só de progresso em carreira, progresso financeiro, realização de sonhos, não. Nós estamos falando de evolução espiritual. Por que eu não me acho capaz de fazer algumas coisas dentro da área da doutrina, dentro do centro espírita que eu frequento? Por que se alguém me convida para vir aqui fazer uma palestra, a pessoa não pode fazer? Por que se pede alguém para fazer uma prece e não pode fazer? O que é isso? Cobrança. Medo, vontade de ser perfeito. Mas e se eu errar? Ué, se você errar, você errou. Todo mundo erra. É natural. Por que a gente tem tanto medo de errar? Por que a gente acha que a gente tem que ser certo? Por que a gente acha que a gente tem que ser o melhor que todo mundo? Por que a gente acha que meu cabelo tem que ser o mais bonito? Que meu carro tem que ser o último? Que minha casa tem que ser a mais arrumada? Por quê? Por que eu entro nessa disputa? Foi isso que Jesus ensinou pra gente? Seja o melhor que todo mundo. Tem algum lugar disso no Evangelho? Né? Então é preciso a gente olhar pra gente com um olhar um pouco mais de compaixão. De entender que eu posso errar, embora isso não seja adequado ou esperado, mas tudo bem. Eu posso pedir desculpa se eu cometer alguma coisa inadequada. Se eu tiver que fazer, por exemplo, uma apresentação do meu trabalho, se eu tiver que varrer a rua, eu posso até deixar um papelzinho para trás que eu não tenha visto, mas eu não vou me recriminar por isso não. Se eu perceber, depois eu vou lá e pego. Lógico que existem erros que são mais difíceis, né, da gente cometer e de aceitar quando envolve a vida de outra pessoa, quando envolve algo que é mais rígido, né? Mas se existe uma coisa que a gente tem certeza de que nada acontece por acaso. E se eu estou passando por uma dificuldade, em função de um erro que eu cometi ou de um outro que cometeu, é porque eu preciso aprender com aquilo. E quanto mais rápido eu sair desse lugar, quanto mais rápido eu entender por que estou passando por aquilo, para que eu estou passando por aquilo, mais rápido aquilo acaba. Eu preciso entender para que aquilo está acontecendo. Se eu estou com um problema hoje, ele tem um motivo de existir. E na hora que eu entendo para que esse motivo está aqui, ele acaba. Pode parar de pensar. Se você não fez isso ainda, pode começar a fazer. Quando eu começo a perceber que eu posso tomar algumas iniciativas, eu posso andar, eu posso fazer algo, de fato eu faço. Mas quando eu acho que eu não posso, eu fico presa e eu fico agarrada. Então, a ideia é que a gente pare e pense hoje. Qual o maior problema que você tem hoje? Qual o maior problema que eu tenho hoje? Se cada um parar para pensar, você vai ver que você tem esse problema por muito tempo ou por pouco tempo. Mas é porque você está preso nesse problema. Você não conseguiu resolver.
Agora, você não conseguiu resolver por quê? Você vai acabar chegando num lugar, né? É difícil dar esse exemplo, porque cada um tem um problema, mas você vai acabar chegando num lugar onde você está preso porque você acha que se você andar, algo de ruim vai acontecer com o outro. Eu não posso fazer porque o que o outro vai pensar? Né? Tem sempre um outro me segurando nessa história. Tem sempre um pensamento que a gente fala assim, um pensamento meio torto. Ah, vamos imaginar aqui um exemplo. Ah, meu problema hoje é porque eu não tenho dinheiro, estou com muita dívida. Ah, então vamos arrumar um emprego. Ah, mas eu não posso, porque assim, infelizmente eu não estudei o suficiente. Mas você não estudou por quê? Ah, não, porque na época, né, eu não sei o que, bom, aí já foi lá atrás. Lá atrás a gente não muda. Então vamos para hoje. Você não estuda então por quê? Não, você não sai desse emprego, eu não saio desse emprego porque o meu chefe gosta muito de mim. Né? Tem um outro na história aí, mas seu chefe gosta de você e por isso você vai continuar sofrendo? Seu chefe pode continuar gostando de você. Eu sei que é um exemplo meio solto assim, meio bobo, mas o convite é que cada um comece a pensar nisso. Às vezes a gente acaba arrumando desculpa que não é uma desculpa. Pare e avalie. A gente sempre chega no fundo, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque senão alguém vai não sei o que, não sei o que, não sei o que. São modos que a gente tem de pensar que não se justificam. Eu tinha um amigo tenho, que ele é psicólogo. E ele tinha uma dificuldade muito grande de viver com a psicologia. Né? E ele era uma pessoa muito insegura. E aí um dia ele foi fazer um acompanhamento com uma equipe que veio para a cidade, uma equipe de São Paulo, que veio falar sobre empreendedorismo, essa palavra é difícil de falar, mas assim, né, de crescer profissionalmente. E aí foi muito interessante porque ele descobriu que ele não conseguia crescer na profissão dele, ele não conseguia cobrar adequadamente, ele de alguma maneira afastava clientes, você chegava para ele, não, você é psicólogo? Não, eu sou, né? Mas a vida é muito difícil, né? A carreira é muito difícil. Mas você trabalha onde? Não, eu trabalho lá, mas assim, eu só trabalho dia tal, porque no outro dia eu faço não sei o quê. De alguma maneira ele tinha vergonha de dizer. Aí ele custou entender. O que é que ele custou entender? Que na cabeça dele, rico e honesto não ficava na mesma frase, entendeu? Não existe uma pessoa rica e uma pessoa honesta. Se você tem dinheiro é porque você é ladrão. Isso ele cresceu assim. Esse é um conceito que veio da infância dele. Então, de alguma maneira, ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa religiosa. Para ele mostrar que ele era honesto, ele não podia ficar rico. Entende? Da onde veio isso? De um conceito que ele tem lá no modo de pensar. Eu tenho um parente da minha família que um dia eu brinquei para ele assim, um menino, criança, e aí, o que você vai ser quando você crescer? O que você quer estudar? Aquela hora que você brincou, a gente já olha, acha que é evangelizadora, né? Que a Cláudia chegou brincando aqui, né? Aí a gente já viu uma criança, já vai perguntando no futuro, pessoa. Mas enfim, o que você quer ser quando você crescer? Ai, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Aí o pai dele falou assim, minha filha, para de colocar coisa na cabeça dele, pobre não faz faculdade não. Não são umas crenças que a gente traz que não faz muito sentido? O que tem a ver pobre com estudar? O que tem a ver o dinheiro com isso? Tem um montão de escola pública, tem faculdade pública. É porque tem que trabalhar, não dá tempo de estudar não. Quantas pessoas estudam e trabalham? É verdade que em algum período eu tenho que parar de estudar, eu tenho que trabalhar? Pode ser. Eu não estou sendo rigorosa nesse ponto não. Mas nós temos que compreender o que é realidade e o que é desculpa. E nós temos que mudar a nossa forma de pensar algumas coisas. Senão a gente fica preso no mesmo lugar sempre. Eu vou lembrar vocês de uma fala de Kardec. E aí eu vou lembrar, mas vou lembrar saindo. Porque depois que a gente fala, a gente costuma receber pedrada. Mas finge que eu estou saindo. Eu não vou sair não, mas finge que eu estou saindo.
Kardec disse, né, que o espírita que não se modifica, continua parado por um período que nada aconteceu, que eu estou do mesmo jeito, por um período de 2 anos, está estacionado. Há 2 anos, você está do mesmo jeito que você está hoje? Mudou alguma coisa nos seus conceitos espíritas, na sua evolução espiritual, no seu trabalho dentro do centro? Mudou alguma coisa? Ou você está do mesmo jeito que você estava há 2 anos? Ah, foi pandemia, tá bom. Pensa em como você está em 2021, novembro de 2021. Está do mesmo jeito? Está errado. Parou, estacionou. Então, quando eu estou falando sobre perdão, eu estou falando sobre o julgamento excessivo. A gente se julga muito e a gente é muito duro com isso. Para de se agarrar lá atrás no conceito do que o pobre, como é que é mesmo? O pobre não faz faculdade, o honesto não pode ser rico, sabe? Que isso são desculpas que a gente arruma para não evoluir. E eu não estou falando de evolução em dinheiro só não, evolução em estudo não. Estou falando principalmente de evolução espiritual. Principalmente. Ah, eu estou aqui no centro tem 2 anos, tá bom. Desde o dia que você entrou, você já tem coragem de fazer uma prece em público? É uma coisinha boba, só fazer uma prece. Mostra a evolução? Mostra. Qualquer coisinha desse tamanho mostra a evolução. Né? Então, é isso que é importante da gente ver. Nós temos um modo de pensar que a gente tem a tendência a ter aquele mesmo modo. A gente não muda. É como se eu tivesse que eu estou aqui e quero ir até aí. E aí eu vou fazer esse caminho. Daqui até ali para chegar nela. Certo? Vamos imaginar que isso aqui é uma mata, né? Tem plantas aqui. Se eu vou daqui até ela, andando e voltando todo dia, eu vou lá na casa dela, volto na minha casa, vou lá na casa dela, volto na minha casa. O que acontece com esse chão aqui? Aqui sendo uma mata, as plantinhas que chegam aqui, o que acontece? Eu vou pisando, eu vou amassando, matei as plantinhas, né? E com isso bate muito sol, resseca a plantinha vai ficando mais ali, eu piso em cima, eu vou estragando as plantinhas. Como é que chama isso? Trilha. Eu abri uma trilha. E aí se você fala, vai lá na casa dela, tá? Você nem tá vendo, às vezes você tá aqui, você tá lá, em qualquer posição, você já vai no automático. Fica automático aí nesse lugar. Eu não gasto energia de pensar, como é que eu faço para chegar na casa dela mesmo? Já está no automático. O cérebro da gente faz isso para economizar energia. A gente faz muita coisa no automático. É natural que a gente faça isso, né? Só que isso não é bom. Não é bom porque se me for colocado um desafio, então você tem que ir na casa dela, mas não pode passar por ali não. E agora? O que eu vou fazer? Eu estou tão acostumada. Ou se alguém diz para você, passa por ali que eu quero ir não sei onde. Ah, mas onde? Como é que eu faço para ir lá? Não, vamos por aqui mesmo que é mais fácil. É assim também o modo da gente pensar. A gente tem a tendência de pensando sempre da mesma maneira e não questiona. Igual o moço falou, pobre não estuda. Né? Rico não é honesto. E aí, para eu desconstruir essa passagem que eu fiz até lá, eu preciso construir uma nova. E aí eu começo a ir até ela, só que passando por aqui. Ou passando por ali. À medida que eu vou construindo esse novo caminho, eu vou amassando as plantinhas ali, eu vou amassando as plantinhas aqui. E aí essas plantinhas que tinha aqui começam a brotar. Eu parei de amassar elas, elas vão começar a brotar de novo. É isso que a gente tem que fazer com o nosso cérebro. A gente está tão acostumado a ter um modo de pensar que a gente não questiona. Então eu não vou estudar, porque estudar não é pobre, não faz faculdade. Da onde você tirou isso? Ah, foi porque seu pai falou? Essa é a realidade dele, não é sua. Há pouco
tempo, eu estava voltando do trabalho, terminei o trabalho tarde da vida, uma cansaço imenso. Subi no meu morro, você está perguntando onde eu moro? No morro. Subi na minha ladeira a 10 km por hora, a menos 10. Um passo, dá outro passo, pensa, dá outro passo, pensa. E eu reclamando comigo mesmo. Por que tanta luta? Nossa! Eu vou sair de casa não sei quantas horas, estou nessa vida aqui, ó. Por que as coisas são tão difíceis? Nossa, André, por que você tem que ser tão forte? Por que você acha que você tem que dar conta de tudo? Eu brigando comigo mesmo. Ainda bem que ninguém passou para ver a doida falando sozinha, mas eu estava indo lá, na fé. Conversando, eu não estava sozinha não, estava conversando com o meu anjo da guarda. Meu mentor do meu lado e eu desabafando. Por quê? Por que eu acho que eu tenho que dar conta de tudo? Por que eu acho que eu tenho que ser forte? Por que eu acho que eu não posso deixar faltar isso ou deixar faltar aquilo? Porque tudo lá em casa eu tenho que ser da melhor forma que eu consigo. Por que eu tenho que começar a trabalhar oratão, não para nem para almoçar, já continua e trabalha? Por quê? Né? Tem um piripá que aí fica dizendo, pronto, acabou, não tem mais dinheiro em casa, mas enfim. Essa é a justificativa que a gente pensa, não, porque se eu não fizer, não vai ter dinheiro. Se eu não fizer, não vou conseguir comprar, não vou pôr comida em casa, meus filhos vão morrer de fome. Não é isso que a gente usa como justificativa? Olha a trilha neural, olha a trilha que eu construí. Tem que trabalhar, tem que fazer, tem que dar conta, tem que ter isso em casa, tem que ter aquilo em casa, tem que dar isso pro filho, tem que dar aquilo pro filho, tem que... E aí, de repente, desse chororô interno, o meu mentor devia estar assim, ô, coitadinho. Mas, enfim, nisso, ele me soprou. Aí, quando eu brinco isso, as pessoas falam, mas você ouviu? Eu falei, ouvi aqui, assim, né? Não ouvi aqui, não, ouvi aqui, né? Aí, ele virou para mim e falou assim, eu acho que foi ele, tá, gente? Porque ele que tem essas tiradas que me dá aquele trupicão que você cai assim, né? Aí, ele virou para mim e falou assim, é porque você quer ser igual a sua mãe. Aí eu parei, eu estava subindo o morro nessa hora daquela parada. Aí eu me lembrei. A minha mãe, a determinada época, eu era novinha, ela teve um acidente e que ela ficou anos e anos, acidente de carro, ela ficou anos e anos sem fazer cirurgia, se recuperou, para se recuperar. E foram coisas muito demoradas, né? Ela desencarnou, já estava com mais de 50 anos quando ela desencarnou. Não foi do acidente, mas ela ainda tinha cirurgias a fazer. Né? Ela fez cirurgias, né, em muitos anos e nem conseguiu fazer todas. E eu fui uma lutadora, porque ela se levantava a partir daquilo tudo. Ela continuou cuidando da casa, mas de vez em quando ela se afastava, ia fazer cirurgia aqui, ficava um tempo no hospital, voltava em recuperação, lutava de novo, vamos de novo, e como se nada tivesse acontecido. Só de vez em quando ela ia tirar umas férias para fazer uma cirurgia. E você conversava com ela, tudo normal. Ela não se referia àquilo mais. Ela precisou ser forte para enfrentar as dificuldades, muito provavelmente das dores, das cicatrizes, das dores de cada cirurgia que ela ia fazendo, né? Aí eu parei e pensei, peraí só um pouquinho, mas eu não sou ela. Eu não tive o acidente que ela teve, eu não tive o marido que ela teve, eu não tive os filhos que ela teve. Eu não estudei o que ela estudou. Eu não tive a infância que ela teve. Eu não tive os pais dela. Eu não morei na cidade que ela nasceu e que foi criada. O fato de eu ser filha dela não significa que eu tenho que ter os mesmos conceitos e as mesmas crenças que ela. Ela, no conceito dela, precisou ser perfeita pelas limitações físicas que ela teve. Eu não tenho. Eu nunca tive. Por que então que eu acho que eu tenho que ser forte igual ela? Eu posso aprender a partir do exemplo dela. Foi isso que naquele momento o meu mentor ali estava me ajudando a pensar. Para de querer ter essa força toda. Para de querer ser perfeita. Faz o que você dá conta. O melhor que você puder, claro, pelas coisas que você tem que alcançar.
Mas se perdoe se você chorar. Às vezes você chega cansada, entra debaixo do chuveiro e realmente precisa chorar um pouquinho. Né? Ai, preciso dormir. Gente, vocês fazem a janta aí que hoje eu vou dormir. Estou muito cansada. Qual é o problema? Qual é o problema? Então é importante que a gente pare, né, e avalie o que a gente não está fazendo certo. Que conceito que a gente está conservando que não é nosso. Que caminho que eu estou fazendo sempre sem pensar. Igual borrinho de carne, vai, trabalha, volta, vai, trabalha, volta, vai, trabalha, volta, vai, trabalha, volta. Daí pouquinho, que hora que eu vou descansar? Assim vai todo mundo achar que eu não canso. Aí a gente chega em casa de um dia inteiro de trabalho e o filho diz assim, mãe, faz pipoca. Faz você uma pipoca para mim. Né? Quem é que chega em casa cansado de um dia que vem a criança e fala, você quer uma água? Por que a criança não vem oferecer uma água pra gente? Porque a gente não ensinou que a gente também está cansado, que ele pode vir oferecer uma água. Não é? A gente também merece sentar com a perna para cima e que uma das crianças ou alguém de casa chegue e diga, você está tão cansada hoje, tá? Quem faz isso é a gente, tá? Não é a criança que não vê, não. É a gente que quiser dar uma de herói e não... Então, é isso que nos acomete no sentido que a gente tem que ser perfeito. No sentido da gente se cobrar muito. E aí, perdoar a gente mesmo dos erros que a gente comete é justamente tentar mudar um pouco esse caminho que a gente faz das coisas que a gente está habituado. O que eu esperei, né? A minha intenção hoje era fazer vocês gravarem essa frase, para ela ficar martelando igual me martelou. Vou repetir. Perdoar é desistir da esperança de um passado melhor. Pensa, que passado que você tem que você está querendo mudar? Porque toda vez que a gente acha que a gente vai fazer alguma coisa, eu não posso, porque, vai eu lá atrás. Aí eu arrumo uma justificativa lá de trás, para justificar por que eu não posso. E por que eu não vou fazer isso assim? Não, eu não consigo, eu não tenho inteligência para isso. Mas o meu sonho é ser advogado. Né? Mas agora eu não consigo, não. Por que você não consegue? Avalia. Se os seus motivos são concretos ou não são. Meu sonho é andar de bicicleta. Avalia. Se os seus motivos são concretos ou não são. Porque senão a gente vai estar sempre voltando a esse passado e usando ele para argumentar. E aí a gente se acha um sofredor, um perdedor, porque a gente não conseguiu fazer aquilo que a gente sonha tanto, querendo que os outros tenham pena da gente. Isso é pesado, eu sei, mas acontece que a gente se colocar no lugar de vítima do mundo, do sistema financeiro, da política, dos vizinhos, do meu patrão, mas eu não dou um passo. Por quê? Não desisti ainda da esperança de mudar lá atrás. Então, vamos acabar com essa esperança. Passado a gente não muda. Passado a gente só usa como referência para pensar agora. Que Jesus nos ampare, nos deixe inquietados com a possibilidade de mudar o passado. Que Ele nos ampare e nos auxilie essa noite para que a gente possa refletir e estudar bastante sobre isso. Que assim seja. Agradecemos.